Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou continuar a falar sobre os gêneros literários, né? Eu tenho trazido essa série aqui para o canal falando um pouco de cada um, explicando as características, mostrando exemplos. Então hoje a gente vai falar sobre o gênero de ficção científica. Para quem não me segue ainda no Instagram, para quem quer me seguir lá e acompanhar, os links estão todos aí embaixo, né? O link direto tá aí embaixo. Também aparece aqui, eu nunca sei qual dos lados, mas vai aparecer aqui. Se inscreva no canal se você gostar do conteúdo, também curte o vídeo, ajuda bastante. Outros links importantes também estão ali embaixo, como o link para ajudar o canal comprando os livros, caso você tenha interesse em conhecer as histórias, tá ali embaixo também. E link para as minhas histórias, para quem quiser conhecer o que eu escrevo. Um dos livros que estão ali embaixo é um conto que foi publicado na Amazon, tá tudo linkado ali embaixo, só acessar diretamente por lá, ler e comentar. É isso. Então eu vou partir logo para não demorar muito. Vamos entrar no assunto ficção científica. Antes de tudo, antes de começar a apresentar várias coisas importantes, meu roteirinho tá aqui do lado, então se vocês perceberem que eu estou olhando pro lado é porque eu tô lendo mesmo, não vou mentir. Às vezes é complicado decorar todas as palavras e eu não quero errar nada ou fazer com que as coisas fiquem complicadas de entender. Então, como eu escrevo o roteiro antes, para facilitar, eu prefiro ler e falar tudo direitinho do que eu acabar me embolando nas palavras e não ser compreensível. Vamos começar com o conceito de ficção científica, que é um gênero de ficção especulativa que normalmente lida com conceitos ficcionais e imaginativos relacionados ao futuro, ciência e tecnologia. E, junto disso, eles explicam na história, geralmente com esses três aspectos, falam sobre os impactos e as consequências em uma determinada sociedade ou um indivíduo relacionado a esses três aspectos principais que geralmente estão envolvidos nos livros, né? Então, ficção científica, você pode determinar a partir se tem ciência, tem tecnologia e tem alguma coisa relacionada ao futuro, é ficção científica. Basicamente isso. Não tem muito mistério. E aí algumas pessoas ficam, mas e o gênero fantasia? Fantasia, geralmente, ainda vou fazer um vídeo sobre isso, tá? Mas fantasia geralmente trata com elementos sobrenaturais. Em ficção científica, não. O que acontece em ficção científica é, a gente pode encontrar algumas mesclas com outros gêneros, por exemplo, aventura, mistério, drama e horror. Geralmente esses quatro outros gêneros também estão acompanhando o gênero de ficção científica. Então se você tem um livro e às vezes você está lendo lá, você vê que é ficção científica, mas ele também sempre tem algum quezinho desses outros quatro. A partir do momento em que ele tiver algum elemento sobrenatural, ele já não é mais ficção científica. Porque o sobrenatural, ele cria algumas... inventam coisas imaginativas para explicar os acontecimentos. Em ficção científica, não. A diferença é que o autor tenta convencer o leitor de que as situações apresentadas podem não ser possíveis no conceito atual, mas elas são plausíveis, podem acontecer, baseadas em explicações científicas ficcionalizadas. Então, às vezes o que acontece nos livros de ficção científica podem não ter um pingo de possibilidade de acontecer no nosso momento, né, no nosso atual. Mas ele pega explicações científicas reais e plausíveis para tentar explicar o que está acontecendo no livro e na história. Então ele tem base em coisas científicas, o autor ele pega aquilo ali, dá uma mexida nos pauzinhos para fazer sentido para a história dele e usa. Então essa é a diferença. Então, a partir do momento em que tem alguma coisa que não é realmente científico, já foge do gênero. Nisso, o que a gente pode determinar? Que a ficção científica, ela se baseia grande parte em escrever sobre mundos, né, futuros e cenários alternativos possíveis e de maneira racional, né? Então, geralmente, o contexto narrativo de ficção científica, a gente encontra elementos imaginários que são inspirados em fatos reais ou do passado, que estão com algum ponto cientificamente estabelecido.
né? Então sempre tem alguma coisa que foi determinada ali que ele possa usar para explicar os eventos do livro. E aí fica fácil de você entrar no universo quando você conhece certas partes científicas do nosso mundo. Porque como é feito com base no que a gente já conhece, é mais fácil de a gente compreender, vamos dizer assim. E aí, para explicar melhor ou dar mais exemplos para vocês, para ficar fácil de entender todos os conceitos e o que pode estar incluso, né? Quais são algumas características e elementos tratados em ficção científica, eu arrumei uma listinha para falar sobre cada um. Então eu vou ler para não esquecer de nada, não errar nada, certo? Então, o que geralmente se encontra em livros de ficção científica? Princípios científicos novos ou que contradizem as leis da física, como viagem no tempo ou buraco de minhoca. Personagens alienígenas, mutantes, robóticos, holográficos, androides, replicantes e também personagens que desafiam a evolução humana ou a própria definição do que significa ser humano. Universos paralelos e outras dimensões, viagem entre realidade e outros lugares. Tempo estabelecido no futuro, em linhas do tempo alternativas ou no passado histórico que contradizem os fatos históricos e arqueológicos conhecidos e estabelecidos. Cenários baseados no espaço e em outros corpos celestes com viagens inter e extrasolares. Cenários baseados no interior da crosta do planeta ou em outros planetas, tecnologia plausível como armas de laser, teletransporte, computadores humanoides e conscientes. Acho que lendo esses exemplos e essas partes de livros de características de ficção científica, a gente começa a pensar em vários livros que se encaixam nisso, várias cenas que se encaixam nisso. Tem mais dois tópicozinhos. Diferentes ou novos sistemas políticos, que se incluem utopias, distopias e universos pós-apocalípticos, e habilidades paranormais como telepatia, telecinese, controle da mente, baseado em princípios científicos, sendo eles ficcionais ou não. Então, todas essas características, se você tem um livro em mãos que tem no mínimo duas, ele é ficção científica. Então, é muito fácil de compreender porque a gente já tem bem consolidado na nossa cabeça o que é ficção científica, o que se encaixa no termo de ficção científica. Então, acho que é um dos que é mais tranquilo de compreender e identificar nas leituras. Já que estamos falando de identificar nas leituras, eu vou começar a fazer as análises dos livros que eu escolhi, certo? Eu trouxe dois também dessa vez, para mostrar, porque eu acho que fica mais fácil, porque cada um fala de uma coisa diferente e está incluso nessas características diferentes que eu apresentei. Então, o primeiro que eu trouxe é esse aqui, Starters. Esse livro eu comprei sem dar nada pra ele. Acabou que eu gostei bastante, pelo menos do primeiro livro. Esse livro, ele acontece depois de que uma guerra biológica aconteceu e pessoas, se não me engano, entre 20 e 40 ou 50 anos morreram por causa de um vírus e uma bactéria que foi solta no ar por causa dessa bomba biológica que jogaram. Então, pessoas mais novas e mais velhas conseguiram se safar e não tem problema, né? Ficam vivos. Então, a gente só tem duas gerações vivendo nesse universo. Pessoas mais novas e pessoas idosas, né? Que são chamadas de Enders. Que, inclusive, esse livro ele tem uma continuação, tá? Ele é uma duologia. O primeiro é Starters e o segundo é Enders. Esse livro ele se passa praticamente numa utopia. E essa personagem, ela e o irmão, né, ficaram vivos, os pais acabaram morrendo por causa do vírus, né, da bactéria que foi solta, e eles precisam fazer de tudo para se salvar. Enquanto isso, tem uma corporação que criou um sistema tecnológico para ajudar os Enders a terem uma vida ativa de novo. Como é que isso é feito? Os adolescentes, as pessoas mais novas, se vão para essa empresa, elas passam por toda uma
repaginação do corpo, melhoram o cabelo, pele, não sei o que, e implantam um chip que possibilita que o idoso tome conta daquele corpo por um determinado período de tempo. Então, é isso que acontece nesse livro, e aí essa personagem tem todos os problemas dela lá com relação a essa empresa, com relação a essa questão desse chip implantado, do irmão estar doente e ela precisar fazer alguma coisa para ajudar ele, os pais estão mortos, eles estão sozinhos, não tem mais nenhum parente que possa ajudar. É basicamente isso que acontece nesse livro. E aí a gente já vai, a partir do momento em que é uma distopia, é um livro de distopia, tem suspense e tem drama, né? Então se encaixa perfeitamente. Fora que tem essa questão da tecnologia, é um universo, né, no futuro, com atividades que se relacionam com a questão científica da coisa, né? Essa questão de você implantar um chip precisa dos estudos, precisa de conhecimento, de tecnologia e tal. Então, esse livro se encaixa, né? Perfeitamente ficção científica. Ele não tem questão de, assim, de telecinese, desenvolver esse tipo de habilidade. Não. Ele é basicamente a questão da tecnologia se sobrepor a certas coisas na humanidade para trazer felicidade para uns e um consolo para outros, vamos se dizer assim. E essa empresa, ela é só sobre isso. Ela melhora tudo para a pessoa que vai ter o corpo de aluguel ali, enquanto o outro idoso pode viver a idade boa de novo. É basicamente isso que acontece nesse livro, é um pouco macabro. Quando eu tava lendo, eu lembro que eu fiquei muito perturbada com essa ideia de você emprestar seu corpo para outra pessoa. É basicamente a prostituição, se você parar pra prestar atenção, porque eles são, essas meninas recebem pra isso. Eles são pagos pra isso deixar acontecer. Acho que você recebe pra 3 ou 4 sessões da pessoa pegar o seu corpo emprestado. É um negócio muito esquisito. Mas é um livro muito interessante. Então, ficção científica esse aqui. Encaixa direitinho no que a gente viu agora há pouco. O outro livro, eu não tenho a versão dele em português, mas é esse aqui. É A Mil Pedaços de Você. A Mil Pedaços de Você. Esse livro, ele também é ficção científica e eu gostei muito desse livro, porque a história conta de 2 cientistas que desenvolvem um aparelho que te possibilita viajar entre realidades paralelas. Então, a personagem principal desse livro acaba viajando e conhecendo outros universos e mostra como é que funcionaria isso de forma científica se você está nessa linha do tempo e você simplesmente viajasse para outra linha do tempo. Então, eles explicam de forma científica como isso é possível e explicam também como acontecem as coisas em diferenças desses universos. E ela não viaja só para linhas paralelas iguais a dela no mundo atual. Às vezes ela pode ir para momentos no passado, para momentos no futuro, ou uma linha paralela ao momento em que ela tá, mas a vida é totalmente diferente. Então explica muito isso. E eu gostei muito dessa história por causa dos personagens, essa ideia de você conhecer outras realidades suas também são muito interessantes. Eu gostei muito e tem toda a explicação científica sobre como isso é possível nesse livro. São 3, tem esse aqui e mais 2 livros. Então, esse também se encaixa como ficção científica por tratar de ciência e tecnologia. Então, os pais dela, os 2 cientistas, eles são muito inteligentes, criaram essa máquina para uma outra empresa que estava interessada em ganhar dinheiro. E quando viram que poderia ser um problema, eles meio que ficaram tipo, a gente não vai entregar. Acontece um acidente e a personagem principal, ela precisa resolver esse problema. Ela precisa correr atrás da confusão que foi causada. Então esse livro é muito bom e se encaixa perfeitamente em ficção científica por causa desses elementos de viagem entre... Gente, eu tô esquecendo o nome das coisas todas hoje. Viagens entre realidades paralelas. É muito interessante, é um livro muito bom. Eu tô querendo ler de novo, inclusive. Então, é isso que eu tenho pra falar sobre ficção científica. Esses são os 2 livros
que eu tinha na estante que mais se encaixaram com as características que eu comentei no começo do vídeo. Então, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem algum livro de ficção científica e perceberam essas características que eu comentei, deixem abaixo, eu quero saber quais são. Até porque são recomendações de livros, né? Recomendações de livros é sempre bom. Então, quem quiser comentar abaixo, indicar livros que encaixam também nesse universo, fiquem à vontade. Se você gostou do vídeo, se não gostou, se você queria dar alguma sugestão para os próximos vídeos, é só comentar lá também, certo? E é isso, eu vejo vocês em um próximo vídeo. Tchau!